Graça e paz, vamos ler o Evangelho de Mateus capítulo 12, nessa manhã. Por aquele tempo, num sábado, Jesus passou pelas searas. Estando os seus discípulos com fome, começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram a Jesus: olhe, os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer no sábado. Mas Jesus lhes disse: vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não era lícito comer nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou vocês não leram na lei que aos sábados os sacerdotes no templo profanam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu lhes digo que aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vocês soubessem o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Tendo Jesus saído dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Então, a fim de o acusar, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: quem de vocês será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então Jesus disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão, e ela foi restaurada e ficou sã como a outra. Mas os fariseus, saindo dali, conspiravam contra ele, procurando ver como o matariam. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não os pusessem à publicidade. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em quem a minha alma se agrada. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não entrará em discussões, nem gritará, nem fará ouvir nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Versículo 22 também. Então trouxeram a Jerusalém um endemoniado, cego e mudo. Jesus o curou, e o homem passou a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: não seria este por acaso o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então seu reino subsistirá? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por que os filhos de vocês os expulsam? Por isso eles mesmos serão juízes de vocês. Se porém eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E só então saqueará a casa dele. Até aqui. Capítulo 12 de Mateus, dando continuidade à ênfase que a gente percebe neste evangelho, Jesus mais uma vez mostra a revelação do reino de Deus. Jesus veio pregar, anunciar e manifestar o reino. E ele veio para que a gente possa compreender e entrar no reino. Mas o Evangelho de Mateus é que mais dá destaque de Jesus como este rei, o rei dos reis, o rei esperado, descendente de Davi. Você percebe aqui que quando Jesus cura esse endemoniado, cego e mudo, no versículo de número 23, a multidão se admirava e dizia: não seria este por acaso o filho de Davi? E esse filho com letra maiúscula, ou seja, aquele descendente que viria, aquele descendente de Davi que reinaria sobre toda a terra, sobre Israel, realmente, ele é o filho de Davi. E é um dos títulos do nosso Senhor Jesus.
Agora, no capítulo 12, a gente percebe, mais uma vez, que a manifestação do reino de Deus, através de Jesus e da palavra dele, confronta diretamente a religiosidade dos fariseus, a dureza do coração daqueles que não querem crer nele. Então, o reino de Deus é maravilhoso, é poderoso. O reino de Deus é a vontade de Deus, a maneira de Deus pensar se manifestando na terra, os propósitos de Deus, a mentalidade do céu sendo estabelecida no coração do homem. O reino de Deus é o governo de Jesus em nossa vida. É maravilhoso, é glorioso, mas nem todo mundo está aberto para receber o reino. Nem todo mundo quer. Por quê? Porque o homem, ele quer se autogovernar. Às vezes nós queremos mandar em nós mesmos, tomar as decisões que a gente mais tem prazer. E a religiosidade, quando o homem usa a religião para os seus próprios benefícios pessoais, os seus benefícios pessoais, também a religiosidade vai resistir ao reino de Deus, porque o reino de Deus, ele vai ultrapassar as nossas vontades, a nossa maneira de pensar. O reino de Deus vai transformar a nossa vida. No capítulo 12, eu quero destacar aqui algumas prioridades do reino de Deus que os fariseus, os religiosos e os incrédulos não conseguem compreender. Primeiro, o reino de Deus prioriza a misericórdia de Deus acima de regras ou leis humanas. O capítulo 12, no versículo 7, diz assim: mas se vocês soubessem o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado inocentes. Jesus está falando aqui para os fariseus, porque Jesus tinha passado por uma seara, no versículo 1 diz isso, e seus discípulos estavam com fome. E fome é algo que faz a gente realmente ficar muito incomodado. Eles estavam na rua, passando por ali, e ali viram um lugar com aquelas espigas, uma fazenda ali, uma plantação, e eles comeram. Havia na lei essa possibilidade, quando sobrava da colheita, quem estivesse passando poderia comer das sobras, enfim. Mas os fariseus, versículo 2, quando viram os discípulos comendo aquelas espigas, eles tentaram achar algo para condenar os discípulos. Eles falaram assim: é lícito fazer isso no sábado? Os caras estavam com fome. Mas sabe, quando a gente começa a priorizar muitas regras, para ficar julgando o outro, e às vezes criticando, e há pessoas também que aquilo que elas não entendem, elas começam a culpar Deus, isso tudo é uma resistência do nosso coração. E Jesus mostra aqui que para Deus a misericórdia é muito mais importante do que simplesmente pequenas regras, ou até mesmo os sacrifícios que no Antigo Testamento o Senhor pedia como um símbolo para cobrir os pecados simbolicamente. A misericórdia sempre foi a prioridade de Deus. Deus é misericordioso. Deus, ele vê as nossas necessidades. Então ali havia uma necessidade que era maior do que o dia de sábado, guardar uma lei. Mas os fariseus estavam revoltados. E Jesus ainda usa o exemplo de Davi. Jesus fala: lembra quando Davi, e eles conheciam a palavra muito bem, os fariseus, versículo 3, vocês não leram o que Davi fez? Quando ele e os companheiros dele estavam com fome, e eles foram lá ao sacerdote, Aimeleque, isso está lá em 1 Samuel, e Davi foi lá e falou assim: o pessoal está com fome, e o sacerdote deu dos pães da proposição, sabe, os pães consagrados ali ao Senhor. Ele falou: não, pode comer, os homens estão santificados? Ainda teve essa questão, Davi falou: não, estão. E nós percebemos então que Davi, parece que ele entendeu isso, mesmo na antiga aliança, que a misericórdia, o cuidado, com o amor, é maior do que simplesmente obedecer regras. Há muitas pessoas tentando agradar a Deus com muitas regras. O que Deus espera de nós é um relacionamento. Por isso Jesus fala aqui no versículo de número 8, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então a misericórdia é prioridade. Por quê? Porque nós não nos relacionamos com regras, nós nos relacionamos com uma pessoa, com Jesus, o Filho de Deus, e Ele nos ensina a amar, pensar e tratar as pessoas como Ele trata, como Ele ama. E Jesus é um Deus misericordioso. Em segundo lugar, o reino de Deus prioriza também a vida humana acima destas coisas que os homens tentam impor. A vida é mais importante
do que essas regras. No versículo 9 até 14, há uma cura milagrosa, porque é algo acima da nossa compreensão. Tinha um homem, versículo 10, que ele tinha uma das mãos ressequida, certamente de nascença, uma coisa extremamente impossível do homem mudar, e Jesus está ali. Os fariseus olham aquilo e querem testar Jesus. Fala assim, eles perguntam aí no versículo de número 10, é lícito curar no sábado? Mais uma vez eles querem pegar Jesus, eles querem achar alguma coisa para falar mal de Jesus. Às vezes nós usamos argumentos para poder resistir à obra de Deus na nossa vida, para poder arrumar desculpa para não nos render ao reino, para não nos humilhar diante de Jesus. Então eles queriam, o que na verdade os fariseus queriam é rejeitar Jesus. Eles não queriam ser governados por Jesus, eles obedeciam várias regras e leis para aquilo de alguma forma aliviar sua consciência, se acharem justos, mas eles não queriam um relacionamento onde Deus está no controle. Os religiosos não querem perder o controle. Às vezes nós não queremos dar o controle da nossa vida para Jesus, e fala, Senhor, guia a minha vida, conduz a minha vida. Então eles falaram, vamos pegar Jesus, é lícito curar no sábado? E Jesus dá mais um exemplo sobre o reino de Deus. Ele fala, se uma ovelha cair no sábado, vocês não vão se esforçar para tirar ela dali? Até porque é um bem, é algo que eles têm algum tipo de benefício. E Jesus fala, muito mais um homem, versículo 12, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo é lícito no sábado fazer o bem. Então, amado, fazer o bem está acima de regras, de leis. A vida é mais importante do que as regras que o homem impõe. Versículo 14, quando os fariseus viram isso, Jesus mandou aquele homem estender a mão e Jesus curou aquele homem, um milagre. Você está diante de um milagre desse, era para você glorificar, adorar, ficar feliz. Os fariseus não conseguem ver a glória de Deus. Irmãos, quando nosso coração se endurece, ou nós estamos muito apegados também às coisas deste mundo, ou até quando nós estamos idolatrando vontades nossas, que a gente quer que Deus faça, a gente acaba não percebendo o que Deus está fazendo. Deus está fazendo grandes coisas, maiores do que a gente pode explicar. Os fariseus não viram. O que os fariseus fizeram? Quando eles viram que Jesus fez aquele grande milagre, às vezes quando Deus faz algo que é claramente a mão dele, ou a gente se arrepende e adora a Deus, ou a gente faz o que eles falaram aqui. Diz aqui o texto que eles procuravam ver como matariam Jesus. É lógico que nós não podemos fazer nada diretamente contra Jesus, mas às vezes a gente fica criticando a obra de Deus, criticando pessoas que Deus está usando, porque nós não compreendemos ou não queremos dar o braço a torcer para ver que aquela pessoa está sendo usada por Deus. Irmãos, a vida é mais importante do que as nossas vontades, do que as nossas regras, do que a nossa maneira de pensar. A vida humana, Jesus estava curando ali. Em terceiro lugar, eu quero destacar também que o reino de Deus valoriza a esperança em Cristo. Irmãos, a nossa esperança não pode estar em nada da terra. Por quê? Nós não devemos colocar esperança naquilo que a gente pode perder. Não coloque a esperança em nada, nem na sua família, nem no seu ministério, nem nas suas ideias, nem na sua profissão, nos seus recursos. A nossa esperança precisa estar em Cristo. Amém. No reino de Deus, amados, Jesus é a razão da gente viver, Ele é a nossa esperança na terra e eterna. Por isso nós não podemos perder jamais a esperança em Cristo, é a nossa razão de viver, e o reino destaca isso. Você percebe no versículo 15 que Jesus sabia que os fariseus queriam matá-lo, ele se afasta. A gente percebe aí que a gente precisa ter prudência. Deus está no controle da nossa vida e Ele nos ensina a agir com prudência. E diz que as multidões iam atrás dele e ele curava, mas o texto diz que ele não queria ser exposto à publicidade. Por quê? Por causa do versículo 18. O profeta Isaías disse: eis o meu servo a quem escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se agrada. Jesus não buscava agradar os homens, ele buscava agradar a Deus. Então o propósito de Jesus não era ficar famoso e conhecido, mas era fazer a vontade do Pai, era alcançar aqueles que o Pai já tinha guiado para que ele alcançasse, obedecer. Então ele não estava atrás de publicidade, de fama. Jesus não queria ser famoso, ele queria fazer a vontade de Deus. Às vezes a gente confunde uma coisa com outra. Então o texto vai mostrando ali que o propósito dele está no versículo 16, ou melhor, no 18. No 18 diz assim: farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos
gentios. Ele vai anunciar o juízo de Deus. Então, quando a gente fala de salvação em Cristo, nós estamos falando da redenção, ou seja, do preço que ele pagou pela nossa salvação, do perdão, e nós falamos do juízo que virá sobre os que não crerem. E aí no versículo de número 21 diz: e no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Gente, isso é maravilhoso demais. O reino de Deus, a nossa esperança não está nas regras, nas leis, na religião, em nós mesmos, nos pastores. Nossa esperança não está no nosso casamento, nas bênçãos que Deus dá. A nossa esperança está no nome de Jesus, ou seja, na pessoa de Jesus. Nossa esperança precisa estar nele. É nisso que a gente descansa. É isso que liberta a gente da ansiedade, do medo, do desejo de agradar as pessoas, de todo sentimento que vai nos contaminar. Quando a nossa esperança é Jesus, nós fazemos tudo para Ele, nós andamos para Ele, nós obedecemos, servimos por Ele, para Ele. Então, o reino de Deus, ele é centralizado em Cristo. Ele é o Rei, Ele é o Senhor. Tudo que a gente tem é para a glória dEle. E em último lugar, o texto também nos mostra que o reino de Deus valoriza a libertação das pessoas. Irmãos, versículo 22, trouxeram a Jesus um endemoniado diferente de todos os outros. Na Bíblia fala de endemoniado que deixava a pessoa muda, surda e muda. Fala de endemoniado que deixava a pessoa violenta. Aqui trazia alguns sintomas, 2 sintomas muito específicos: cegueira e mudez. É impressionante, né? O que os demônios podem fazer com uma pessoa? Não significa que todo cego tem demônio, que toda doença tem demônio. A Bíblia faz distinção entre pessoas que Jesus curou e pessoas que Jesus expulsou demônios. Mas nesse caso, os demônios que estavam sobre este homem, ele trazia cegueira e mudez. Imagina. Então, a obra dos demônios despersonaliza o ser humano, impede a pessoa de enxergar a vida, de perceber a vida, de se relacionar de maneira natural, sabe? Satanás, ele é real, ele não é um ser mitológico. Os demônios, eles tentam deformar o caráter do homem, destruir a identidade da pessoa. Nem todas as pessoas que estão aí afligidas por demônios, elas vão ficar endemoniadas, ou seja, a manifestação no corpo. Mas nesse caso aqui, quando Jesus se aproxima, há uma manifestação demoníaca, e Jesus diz que ele expulsava demônios. Por quê? É muito importante, versículo 28, se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Onde o reino de Deus se manifesta, demônios serão expulsos, pessoas serão libertas, nós seremos livres, não só dessa presença demoníaca, porque quando nós rendemos a vida a Jesus, os demônios não podem tocar em nós, se manifestar em nós, mas também Deus quer nos livrar da influência dos demônios, porque mesmo sendo de Jesus, nós podemos sofrer influência de demônios, se nós não vigiarmos, não nos revestimos da armadura de Deus, se nós abrirmos brechas em nossa vida através do pecado deliberado. Então, o que o texto está nos mostrando é que o reino de Deus vai nos libertar da presença e da influência dos demônios. Quando a gente anda debaixo do reino de Deus, Satanás não terá jurisdição, influência, governo em nenhuma área da nossa vida. Nós precisamos andar em Cristo, e o reino de Deus precisa tocar todas as áreas da nossa vida, nossas emoções, nosso caráter, nosso tempo, precisam estar sendo governados pela vontade de Deus, para que Satanás não encontre espaço em nós. Lá em Efésios, escrevendo para uma igreja, Paulo diz: não dê lugar ao diabo. Numa das cartas que o apóstolo Pedro escreveu também, ele fala que a gente precisa ser sóbrio e vigilante, porque Satanás, o nosso adversário, anda ao nosso derredor, como leão, procurando alguém para devorar. E Pedro diz: resistir firmes na fé, sabendo que sofrimento igual aos de vocês, outros irmãos estão passando em toda a terra. Então, amado, o reino de Deus, ele nos mostra o mundo espiritual. O reino de Deus, ele nos mostra que existe uma batalha espiritual, e nós precisamos saber nos posicionar nessa batalha. Sobretudo, acima de tudo, nós precisamos estar nos relacionando com Jesus todos os dias, ouvindo o Espírito Santo, sendo guiados pela sua palavra. A palavra de Deus, ela é arma na guerra espiritual, ela é espada,
é que a gente ataca quando vem um pensamento, uma ingerência, uma influência, nós respondemos com a palavra de Deus é espada, a palavra de Deus também é escudo, porque a Bíblia diz que o nosso escudo espiritual na batalha é a fé, o escudo da fé, e a fé vem pela palavra, o ouvir a palavra, o guardar a palavra, o praticar a palavra. Aqui no capítulo 12, amanhã nós continuaremos, Jesus então expulsa o demônio deste homem, que era cego e mudo, e ele passou a falar e a ver. Imagina a alegria desse homem, gente. A multidão se admirava, foi aí que reconheceram, ele é o filho de Davi, ele é o rei dos reis, ele é o enviado do Pai, ele é o Messias que a gente guardava. Eles reconhecem, a multidão reconhece, mas os fariseus, versículo 24, irmão, nós temos que tomar muito cuidado, porque a gente pode se tornar muito parecido com os fariseus. Eles resistem ao que o Espírito Santo está fazendo, resistem ao reino de Deus, porque eles não querem abrir mão das suas convicções pessoais, da sua zona de conforto que eles já construíram, né? Das suas opiniões que precisavam ser revistas. Então eles resistem por causa do orgulho humano, e Jesus vai explicar dizendo o seguinte: olha, eu expulso demônios porque o reino de Deus é chegado. Mas os fariseus, diante das evidências, eles tentam atribuir a expulsão dos demônios daquele homem, dizendo que foi pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Beelzebu, a palavra significa príncipe das moscas, um dos nomes dado a Satanás. Então, o que os fariseus estavam querendo dizer é o seguinte: ele está expulsando esse demônio porque ele está sendo usado pelo próprio Satanás. Irmãos, Jesus aqui, ele não procura se defender, porque quando a gente sabe quem nós somos, nós não precisamos nos defender. Mas Jesus começa a confrontar os fariseus dizendo o seguinte: primeiro, Jesus fala, todo reino dividido contra si não vai subsistir. Versículo 26, se Satanás está expulsando a si mesmo, ele vai cair. O que Jesus está dizendo é o seguinte: os demônios e Satanás, eles não são tolos, eles não se autodestroem, eles não fariam isso, seria algo tão ridículo que a dureza do coração dos fariseus levaram eles a um entendimento, a uma percepção tão absurda que Jesus tem que mostrar para eles que Satanás não é ignorante, e a Bíblia diz que nós não devemos ignorar as intenções dos demônios. Versículo número 28, se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, o reino de Deus é chegado. E como alguém pode entrar na casa do valente e roubar os bens sem primeiro amarrá-lo? E só então saqueará a casa dele. O que Jesus está mostrando é que o reino de Deus está se manifestando ali, e por isso ele está amarrando, ele está limitando a ação dos demônios quando o reino de Deus se manifesta, e ele está libertando pessoas. Amado, o reino de Deus liberta as pessoas do império das trevas para o reino da luz. Estar no reino de Deus é ser transportado no mundo espiritual de um império para o reino. Estar no reino de Deus é você agora estar sendo governado pela mente de Deus, pela vontade de Deus, pelo coração de Deus, pelo caráter de Deus. É uma libertação plena. O reino de Deus então não é uma religião, não é bom comportamento. Nós não podemos ensinar alguém apenas a ser do reino. A pessoa só entra no reino nascendo de novo, uma experiência de libertação, renunciando às obras das trevas e se santificando para Deus. O reino de Deus traz libertação aonde ele chega, que nós possamos experimentar isso, a misericórdia do reino, a prioridade da vida, a nossa esperança em Cristo e a liberdade que há no reino de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer porque a palavra do Senhor é alimento e ela nos sacia. Que esta palavra que nós temos recebido sobre o reino de Deus em Jesus possa nos transformar diariamente e nos renovar na nossa identidade, na nossa autoridade, e a nossa esperança seja centralizada sempre apenas em Ti. Te adoramos, Pai, pela Tua presença e por sermos cidadãos do reino, em nome de Jesus. Amém, Senhor.